Olá pessoas, bem-vindos a mais um episódio do Corte do Diretor. Meu nome é Gustavo Miranda e eu tenho que admitir que pra mim as mídias sul-coreanas estão ficando tão boas quanto as mídias americanas, se não até algumas melhores. Olha aí. Porque tem muita coisa boa saindo aí. E ao meu lado virtual direito, ele, Nicolas. Oi, eu sou o Nicolas, bom dia, boa tarde, boa noite. E se você não é japonês, você nem deveria gostar de anime. Na verdade, você não deveria nem saber o que é anime, né? Você não poderia assistir anime. O episódio de hoje vai ser triste, tá? O episódio de hoje vai ser triste. Eu não quero que ninguém se decepcione. Vai ser triste, justo. E ao meu lado esquerdo virtual, ele, Gabriel Gomes. Saudações lindezas, eu sou o Gomes. O Nicolas está, como sempre, errado. E apesar de eu gostar muito dos filmes do Estúdio Ghibli, eu sempre assisto sabendo que eu vou ter que pesquisar mais sobre para conseguir realmente entender qual era a visão do autor. Verdade, eu com Princesa Mononoke aí. Eu assisti e fiquei tipo, mano, hã? Aí eu fui pesquisar mais. Mas bem legal. Mas hoje, pessoal, a gente vai fazer um episódio falando um pouco sobre filmes de outras culturas e mídias de outras culturas, e às vezes como é diferente pra gente que já tá acostumado com uma cultura ali americana, norte-americana, né? Receber essas mídias e conseguir consumir elas. Às vezes a gente acha muito lento, às vezes a gente acha que é muito estranho, por ser às vezes, vamos lá, sul-coreano, francês, ou alemão, ou coisa do tipo. E a gente acaba ficando meio com o pé atrás de assistir esses filmes por conta disso. Porque a gente tá acostumado já, né, com a nossa cultura que já foi estabelecida pra gente. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre esses filmes, dar alguns exemplos aí sobre essas mídias. E não esquece de deixar o like, compartilhar e seguir no Instagram. Demorou? E a gente vai falar também sobre a dificuldade física, né? A dificuldade até financeira que a gente tem de acesso a essas mídias. Essa vai ser a parte triste. Exatamente, essa parte é triste, porque realmente é bem difícil ter acesso a essas mídias, não pelo One Piece. Mas, vamos lá então pro episódio. Eu quero começar falando sobre o maior problema que existe desde que a humanidade começou, desde que o ser humano se tornou um ser pensante. A comunicação. Porque o japonês faz o anime, ele faz o anime em japonês, certo? Sim. Certo. E até alguns anos atrás, o acesso que o brasileiro médio tinha para uma obra feita no Japão, e o Japão sempre foi um país culturalmente autossuficiente, era essa barreira da localização, né? Sim. Então, nos anos 80, quando começaram a importar essa cultura de anime, você não tinha, por exemplo, a galera pegando mangá e legendando, fazendo legenda de fã, sabe? Sim. Fazendo as traduções de fã. Uhum. Você precisava de uma editora grande, fazer um acordo lá com a empresa que publicava no Japão, pra localizar aqui pro Brasil, pra fazer uma edição em português, e daí você ia lá e comprava, né? Sim. Você não tinha como naquela questão só acessar a internet. Só umas obras muito, muito grandes que conseguiam sair da bolha do Japão é que acabavam de vez em quando chegando aqui. E normalmente obras que tinham essa validação do público americano. Exatamente, porque, beleza, saiu do Japão, fez sucesso nos Estados Unidos. Então. Aí talvez faça sucesso aqui. Pagar por uma tradução em português. E isso é um problema inerente a qualquer obra, né? O autor, ele pensa em um idioma, e essa tradução, ela precisa ter uma qualidade que entenda o contexto original, sabe? Sim.
Pra não tirar os nuances do que tá Então acontecendo, né? você ainda tem, além dessa dificuldade de acesso de obras mais específicas, você tinha também o problema de que, às vezes, a qualidade da localização era muito ruim, né? Entendi, né? Então você pega animes grandes mesmo, por exemplo, acho que talvez um dos animes mais famosos no Brasil, Dragon Ball, né? Sim. Uhum. Tem muita coisa, muitas das pérolas aí do Dragon Ball que é coisa da dublagem brasileira, sabe? Uhum. Exatamente. E que no original tem uma vibe completamente diferente. Eu não gosto de Dragon Ball, independente do idioma, mas Eu também não sou pros muito brasileiros, pros brasileiros o que acabou marcando ali a infância deles foi a versão dublada. Não foi a obra original lá do Akira Toriyama. Não, foi dublado, com certeza. E, Entendi. inclusive, era muito estranho, por exemplo, você pegar um jogo do Dragon Ball, que o jogo demorou muito pra ter localização, né? Pegava um jogo do Dragon Ball no PlayStation 2, no Nintendo Wii, e o Goku com aquela voz fininha que ele tem em japonês. Nossa, era bizarro. Então, causa uma certa estranheza. Kamehameha! Nossa, bem fininha. Mas essa barreira de idioma que a gente tem é realmente uma das paradas que também faz a galera, tipo, não querer ver alguma obra, porque você pode perder algumas expressões que não tem, sei lá, uma tradução perfeita. Tem gente que não gosta de ler legenda. Sim. E acha cansativo. Tem muita gente então... que pega, por exemplo, filme. Hoje em dia acho que tem se tornado mais comum, mas, por exemplo, eu conheço muita gente que tipo, simplesmente não gosta de ver coisa legendada na língua original. Exatamente. Ela pega e fala assim, mesmo em inglês, assim, que tipo, ainda assim a pessoa já tem ficado mais aberto pra assistir as coisas em inglês, eles pegam e falam, não, quero ver dublado. E tipo, nossa dublagem é muito foda. Eu sou muito fã da dublagem brasileira. Mas eu tenho uma tendência a sempre querer ver na língua original. Porque é a língua que o ator tá atuando, é a língua que foi pensada a obra, sabe? E traz uma importância maior. Cara, eu acho que traz um impacto maior, Sim. né? Porque você tá vendo ali o cara atuando de fato ali, o cara como dele pediu pra ser atuado, Sim. né? Tipo, na hora ali. A dublagem ela tenta copiar aquilo e acaba ficando bom em algumas obras também. Eu tenho que admitir, eu tô assistindo agora aquele novo anime da criadora do Fullmetal Alchemist. Sim. Demons of Shadow Realm. The Shadow Realms, Deixa a recomendação pra galera aí. Eu tô assistindo dublado. E, cara, eu tô achando fenomenal, assim, a dublagem. Eu não cheguei a assistir dublado, mas eu vi uns trechinhos, sabe? E tá bem foda. Fica aí uma curiosidade que eles contrataram um estúdio pra dublar, eles dublaram os 3 primeiros episódios, daí depois eles trocaram o estúdio. E daí mudou a dublagem. Eu achei estranho. Eu achei meio estranho também. Muitas vezes uma obra de outra cultura, ela vai trazer um ritmo totalmente diferente ali de narrativa. Sim, com certeza. Que a gente aqui não é acostumado, né? Tem nuances particulares. Vou dar um exemplo batido aqui. As animações do Estúdio Ghibli. Elas, por muitos momentos, muitas vezes durante a animação, ela tem uns momentos em que ela simplesmente nada tá acontecendo, assim, o personagem ele tá reflexivo. Ele mostra cenários bonitos e o personagem tá pensativo. E é um momento de você, tipo, meio que refletir sobre a história que você tá vendo. E daí é algo que, quando a Disney tentou trazer para os Estados Unidos as animações do Estúdio Ghibli, ela queria cortar essas cenas, porque pra Disney, as animações da Disney, ela não podia ter um momento de parada, um momento de reflexão. Ela tinha que estar acontecendo a todo momento uma história. Assim, não podia ter esses momentos. E daí foi uma das coisas que acabou causando aí, tipo, divergências, né? Que acabou fazendo com que não tivesse muitas animações que a Disney conseguisse trazer para os Estados Unidos. O Estúdio Ghibli muito por conta disso. Então, o tom da série, a forma como as coisas acontecem. Um outro exemplo que eu penso também é na série lá do Dark. Todo mundo fala que é muito foda e tudo mais. E eu assisti só uns pouquíssimos episódios. Mas uma crítica que eu ouvi de uma pessoa que eu conheço é que ela falou que, tipo assim, é muito bizarro porque tá acontecendo as coisas muito bizarras. Tá acontecendo um monte de coisa, tipo, uma pessoa some por 3 dias, ela volta. No que ela volta, tipo, a pessoa com que essa outra pessoa mora, ela surge e começa a gritar: onde é que você tava? O que tá acontecendo? Aí, tipo, as pessoas só se encaram, não falam nada e daí vai embora. E daí, tipo, a série é alemã. Eu não sei se isso é, tipo, algo comum da Alemanha, tá ligado? Ou se é algo que a série fez. E daí cabe um rolê de também dar uma pesquisada, entendeu? Pra você entender um pouco sobre a cultura. Eu acho interessante
eu acho interessante que essas obras do Extremo Oriente, principalmente as chinesas e japonesas, porque as obras coreanas elas têm uma tendência mais capitalista mesmo. Mas as obras mais antigas do Japão e da China, elas têm uma percepção temporal diferente que tem a ver com a organização social deles, sabe? Que é diferente aqui do nosso eixo greco-romano, por assim dizer. Greco-romano e cristão. A gente tem um jeito de ver as coisas. Uhum. E daí você vai ver, às vezes, obras desses países. Tem muitos jeitos que eles usam nos personagens, que quando você vai tentar traduzir pro inglês, por exemplo, você tem que dar uma achatada, sabe? Pra ele ficar dentro do que é o nosso socialmente aceitável. E aí aqui parece que ou um personagem com uma personalidade muito estereotipada, muito exagerada, ou então ele cai no outro extremo. Ele pode parecer rude em excesso, sim. Também. E na verdade lá é porque eles têm arquétipos diferentes de personalidade. Sabe? Sim, com certeza. Tem a ver com, como eu falei, com a organização social deles, tem a ver com o próprio idioma deles, né? Como que o idioma molda a forma que uma pessoa é percebida perante a sociedade. Como muda a forma que ela é compreendida perante aquela sociedade. Esse é o tipo de coisa que você precisa de muito contexto pra adaptar, sabe? Sim. Uhum. Tipo, você não vai simplesmente transferir o texto pro seu idioma e achar que aquele texto aqui no Brasil tem o mesmo significado que aquele texto tem pra um chinês. Não tem. Né? Não, com certeza não tem. Porque foi feito pra eles ali e a gente não vai entender o impacto cultural que tem aquilo. O que eu mais tenho dificuldade de longe, mas de longe, assim, que eu assisto bastante filme asiático, bastante cinema asiático. Cinema do Oriente Médio também, acho incrível. Do Irã, o cinema dos países comunistas lá, filme soviético. Eu tenho até que bastante bagagem nesses cinemas, mas um que eu tenho muita dificuldade é com o cinema indiano. É isso que eu ia falar agora em Bollywood, cara. Bollywood geralmente ele tem essa parada de ter bastante dança integrada à narrativa, né? E música, assim. Uma vez eu conversei com um indiano e eu tive essa conversa no Uber. Certo. E o cara ele me falou o seguinte. Lá na Índia, o cinema é uma cultura de família. Pô, você vai no cinema assistir um filme e você espera que seja um evento familiar. Então os filmes eles já são mais longos pra ter o tempo ali desses números musicais, sabe? É um pouco diferente da ideia que a gente tem aqui no Ocidente, que o filme de massa é aquele filme de ação, cheio de explosão e tal, pra você assistir de noite ali e tal. Lá é como se fosse mais uma atividade familiar mesmo, sabe? Interessante. Ah, sim. O cinema blockbuster deles é mais voltado pra família. O nosso aqui, ele é mais um entretenimento de adulto, por assim dizer, sabe? Um filme de ação, tipo... então, com violência, mas... Sim, tem aquela violência um pouco mais caricata, né? E tem sem filmes, ser uma violência muito tem gráfica. Filmes indianos que eles têm estruturas bem complexas também, eles têm os dilemas morais, tem bastante coisa, mas o grosso das produções indianas seria isso, sabe? Sim. Uhum. Sim. É que tem isso, né? Quando a gente tá falando de criar obras culturais, seja um livro, seja uma série, seja um filme, seja uma música, a gente vai criar muito moldado pela nossa cultura. Então, eu acho que eu citei em algum podcast anterior sobre o Grande Sertão Veredas. Ele é um livro que ele tem uma própria linguagem, sabe? Ele inventa uma própria linguagem dentro do livro. Então, para uma pessoa que não é brasileira, tipo, ler esse livro, uma pessoa que é brasileira já vai ter uma dificuldade. Uma pessoa que não é brasileira ler esse livro e conseguir compreender todas as nuances que se passa nele,
Mano, é muito difícil, sabe? Tipo, você vai ter que pesquisar muito, você vai ter que colocar muito empenho nisso pra realmente conseguir compreender. Cara, faz sim. E sabe uma coisa que eu acho que os indianos estão na nossa frente daí, nessa questão do cinema? Lá parece que não tem muito esse negócio de... Você tem um filme e ele tem um tom único. Então, é um filme de drama, é um filme de comédia, é um filme de ação, é um filme de terror. Pode ser tudo um pouco ao mesmo tempo. Lá, tipo assim, um filme ele pode ter várias emoções misturadas ali, dependendo do momento do filme, sabe? Justo. Sim. E aqui no tem Ocidente, mesmo. Isso pode ser considerado até uma coisa ruim. Você pode olhar e falar assim, nossa, o filme ele tá se perdendo ali. Tipo, ele não se decide o que tem... ele quer, né? É um filme que não tem muito foco narrativo. Mas daí pra eles não, pra eles é uma coisa boa um filme abranger vários gêneros dentro da mesma trama. Sim. Tem aquele RRR também, que é um filme, cara, esse filme bem famoso indiano. Esse filme ele consegue ser engraçado. E ele, ao mesmo tempo, tem... Porque ele tem essa questão das musiquinhas e tal. E ele tem uma baita crítica social ao colonialismo. Porra, né? Sim, pra caralho. A questão dos britânicos e tal, que sacanearam bastante a Índia no passado. Sim. É um filme legal, RRR, pesquisem. Tá na Netflix, eu acho. Mas, cara, acho que, sei lá, voltando pra Coreia do Sul, por exemplo, eu acho que ultimamente eles estão ganhando muita popularização, né? Principalmente com os K-drama que tá saindo, Sim. com os próprios jogos da Coreia do Sul que estão saindo agora, são jogos que estão tendo avaliações muito positivas. Tem o Lies of P, que é um Dark Souls da vida, que conta a história do Pinóquio, que também é sul-coreano. Tem Stellar Blade também, que é sul-coreano, outro jogo também que a galera amou pra caramba. E o cinema da Coreia do Norte? Vocês têm notícia? Esse daí eu acho que não é muito... A gente não tem muita coisa sobre ele, não. E provavelmente não vai ter. E não vai ter também, provavelmente. Eu vi um filme norte-coreano que é aquele que é um plágio do Godzilla. Caraca. Que eles sequestraram um diretor lá, né, isso nos bastidores, né? Sequestraram o cara, levaram pra Coreia do Norte e obrigaram ele a fazer um filme lá. Que lindo. Nossa. É uma história bem louca. Pesquisem aí sobre o Godzilla norte-coreano, tá? E o filme até que não é tão ruim, não. Claro, dadas as limitações da época e o orçamento do filme, ele até que saiu honesto ali. Não é interessante pensar que no momento que você vive em um país em que ele controla tudo, inclusive o que você pensa e o que você não pensa, a cultura ela só não pode existir. Tipo, como é que você vai fazer, sei lá, uma faculdade de cinema? Tipo na Coreia do Norte. Tá ligado? Então, não tem como, não tem referência, né? Como é que eu você falei vai aí fazer diretores do cinema... aí que tipo, vão conseguir fazer bons filmes se eles não conseguem, tipo, fazer filmes que eles podem ser ao contrário do governo. Falei do cinema da União Soviética, por exemplo. Na União Soviética tinha todo um gênero de filme western, que eram filmes paródia dos Estados Unidos. Assim como nos Estados Unidos existia o estereótipo do russo comunista e tal, até a época da Guerra Fria, né? Até hoje em dia ainda tem, mas antigamente era mais forte. Lá também tinha o estereótipo do cowboy americano, sabe? Sim. E daí, às vezes tinha alguns temas mais complexos, por assim dizer, né? Envolvendo filosofia e política, que você não ia conseguir gravar lá porque a rapaziada da censura ia chegar e falar, não, isso aqui você não pode colocar no seu filme. Aí, ou você tira do filme, ou não faz nada.
ou lança mesmo assim e sofre as consequências, sabe? E só as consequências. Mas a União Soviética e até outros países ali da Cortina de Ferro, tipo a Tchecoslováquia, o Irã também, um exemplo mais contemporâneo, mas o Irã também, eles produziram muitos filmes que você olha assim, não tem nada a ver com o regime. Muitas vezes filmes de diretores que eram dissidentes mesmo, não concordavam com o regime, os caras gravavam filme escondido. E que são obras, assim, bem completas, sabe? Tem bastante a ensinar pra gente aqui do Ocidente. Olha só. Doideira. Doideira mesmo. O Miranda citou os videogames. Não, Eu acho cara. que... O Games do diretor não, cara. O Games Diretor tá acontecendo. As adaptações de videogame, elas têm um risco até um pouco maior que do cinema. Porque como o usuário, ele é o motor da ação, ele não é só um observador passivo, você precisa que ele entenda a maneira como você quer que ele interaja com o produto. Uhum. Sim. Então, você tem, por exemplo... Eu acho isso muito engraçado. O pessoal costuma dizer que os jogos japoneses são mais difíceis, né? Eu não sei de onde. Eu não sei de onde que vem isso. Pra mim, os jogos ocidentais, historicamente, eles são os mais difíceis porque eles eram tudo caça-níquel. Era tudo pra você ficar tentando e morrendo e repetindo, gastando seu dinheiro no arcade, e essa cultura se manteve. A cultura de que o jogo bem aproveitado é o jogo que você joga na dificuldade mais alta, sabe? Uhum. Enquanto isso, lá no Japão, a galera tava comprando... Antigamente, a galera comprava guia pra poder passar das fases, Porque lá a ideia era completamente diferente. Era você ter uma narrativa, você é o protagonista e você tem que completar. Você tá com dificuldade, talvez você precise de ajuda, sabe? Mas o objetivo é você ver a narrativa ali. Faz sentido. Pô, já que a gente tá falando de game, um que eu sei que é um game que critica, tipo, muito sobre... Tem esse rolê também sobre obras que criticam muito a cultura em que ela foi feita e que ela tá inserida. E que às vezes quando você vai jogar, ou você vai assistir, enfim, vai consumir de qualquer forma que seja, você não necessariamente consegue entender tudo. Você até consegue entender partes, né? Mas não tudo. E eu acho que Persona se enquadra nesse caso, Persona 5. Acho que isso. Persona 5, Royal, sim, com certeza. Ele tem um jeito de contar a história e uma... Cara, eu acho que negócio cultural. O Persona, ele até que não sofre tanto porque na época que saiu o Persona 5, e o 4 dá pra estender também, a galera já tava mais acostumada com essa cultura de colegial japonês, sabe? Sim. Ah, ok, justo. Agora, o Persona 1, ele até que vendeu razoavelmente bem no ocidente, mas assim... Ele é um jogo que... Ele começa explicando o conceito de persona. Que é até um bagulho que puxa lá da teoria do Carl Jung lá. É bem interessante o Persona 1. Pena que o jogo em si é uma porcaria, mas... E tem toda essa mitologia, né? De tratar um demônio de uma forma diferente do demônio conceito judaico-cristão que a gente tem. Eu acho que a galera na época deve ter visto e falado assim, um jogo tipo Pokémon meio bizarro, sabe? Tipo um Pokémon de demônios. Tipo um Pokémon de demônios. E aí acho que por isso que o Persona demorou pra voltar a fazer sucesso aqui no ocidente. Voltou mais depois que a galera já tava bem inserida nessa cultura de anime. Sim, com certeza. Depois do 3 ali, o 3 eu acho que fez mais sucessinho ali, e aí foi chegando mais pro público. Eu só joguei até o 3, cara. Eu não consegui passar depois disso, porque eu não sei como que um ser humano olha pra um jogo e fala assim, caramba, 100 horas de conteúdo.
Eu vou começar a jogar isso aqui. É muito tempo, cara. É muito tempo, mas aí tem que ser tipo assim, uma puta de uma obra. Tem que ser aquele tipo de jogo que você começa e quando você termina, você tipo, foi uma jornada, assim, é uma experiência, saca? Então, o Persona 3 ele é bem longo também. E se você for jogar a versão completa dele, né? A versão original acho que é um pouquinho mais curta porque não tem o conteúdo da expansão. O Persona 3 ele tem todo um calendário que é inserido na narrativa também. Meio que você faz as coisas dentro do ano letivo, né? Você tem que fazer tudo dentro do tempo. Talvez estipulado. o jeito certo de jogar Persona 3 seja você jogar valorizando o tempo que o jogo te dá, sabe? Eu acho que hoje em dia, como a gente tem muita facilidade de acesso, e essa não era a realidade da época que o Persona 3 saiu. O Persona 3 acho que é de 2006, né? Na época que o Persona 3 saiu, a maioria das pessoas ia comprar lá o seu PlayStation 2. Não pensa na realidade do Brasil, pensa ele é de na realidade dos outros julho países. de 2006, Persona 3. Você ia comprar o seu PlayStation 2 e você não ia ter E 100, você 200 conseguisse jogos comprar seu originais. PlayStation 2. Porque vamos lembrar que o então, PlayStation 2 ele só foi vir oficialmente pro Brasil lá por 2012. Foi? Então, mas nos outros países já tava saindo até o 3, né? Então, tipo, pensa na realidade ali do Japão, né? O mercado original. A galera tinha o PlayStation 2 e não é igual a Steam, que você tem lá a biblioteca com 1000 jogos, sabe? Ninguém tem tipo, uma biblioteca com 1000 jogos na Steam, tá? Ninguém é você. Que isso? Tem gente muito pior que eu. Tudo bem. Imagino que sim, mas eu não conheço, então. Bom, enfim, 200 jogos. Uhum. 200 jogos. A pessoa ia ter ali a estante dela com 10 jogos, sabe? Com sorte, né? Com sorte. Que fez lá era mais barato e tal, aqui no mercado Brasil, de usados. É o que fez aqui no Brasil a gente ter tipo, acesso, o que fez o PlayStation 2 ser uma febre foi justamente pirataria. E mesmo assim, você ir na feira, você pegar 4 jogos por R$15. Você vai conversar com a maioria das pessoas, o que você gostava de jogar no PlayStation 2? Vai falar os mesmos jogos. Era GTA San Andreas, God of War. Sim. Aí tinha ali a galera do FIFA também. O FIFA. Isso, o FIFA era ruim, né? Na época era o PES Bomba era... Pet. O Bomba Pet. Grande Bomba Pet. Cara, já que a gente falou do Bomba Pet... Não, cara. Bomba Pet é interessante, sabe por quê? Por quê? A maioria das pessoas vai conhecer o Bomba Pet sem nem saber qual que é o jogo original. Justamente pela dificuldade de acesso que se tinha no Brasil com o jogo original naquela época. Então o pai chegava pro filho, dava um PlayStation 2 pra ele, né? Aí ele pensava assim, legal, agora eu vou poder ir lá e comprar os jogos, né? Uhum. Ele vai na banquinha, ele vê o Bomba Pet, compra o Bomba Pet, coloca no PlayStation. E sei lá, depois a pessoa começou a trabalhar, hoje é bem mais democrático, foi lá e baixou o eFootball na Steam, por exemplo. Ou no PlayStation 5, PlayStation 4. E a pessoa nem sabe que, na verdade, o Bomba Pet é o antecessor do eFootball, né? Pra ela são dois mundos completamente diferentes, assim. Doideira. Caralho, isso é maluquice, mano. Às vezes eu fico em dúvida se a própria Konami sabe que a rapaziada fazia esses pets aqui no Brasil. Porque eles não tomaram nenhuma medida legal, né? E aí a gente entra em outra questão, que é os japoneses querendo acabar com o sonho de muitos brasileiros aí de ter acesso É que recentemente a teve e a outras mídias, né? essa treta aí, né? Naquela rede social péssima, o X. Né? O X. De que muitos japoneses estavam discutindo com brasileiros e tudo mais. E daí, pros japoneses, a ideia é tipo assim, se você não tem dinheiro pra consumir cultura, então você não deveria consumir. Uhum. E daí os brasileiros, justamente o contrário, falando assim, se eu não tenho dinheiro pra consumir a cultura, a culpa é da galera que faz. Que não faz de uma forma acessível, não dá um preço acessível pra cada região.
ou, né, de qualquer forma, porque daí ficou essa treta. Mas se você for considerar que, pô, a gente tá tendo acesso a culturas, a outras culturas, nos últimos, o quê, 10 anos? Nos últimos, 16 anos. Abrindo ali um pouquinho o escopo. A gente tá, que a internet começou a ser algo mais comum aqui no Brasil, né? E também vendo muito a realidade daqui da onde a gente mora, né? Porque tem outras regiões do Brasil que essa integração foi um pouco diferente. Então, você pega a galera das capitais, a internet chegou antes, né? Sim, com certeza. Então, mas a internet também, assim, até 2012, por ali, a internet não era uma coisa... O Brasil ainda não era tão conectado assim. Sim. E mesmo que tinha internet, era meio que tipo um luxo, porque a internet ficava na mão de 4 operadoras, né? Telefone. Sim. E daí a internet era lenta pra caramba. Foi algo que foi começar a ficar melhor justamente quando pequenas empresas começaram a surgir de internet e elas começaram a oferecer fibra ótica. E daí as grandes empresas olharam e falaram, caralho, a gente vai ter que investir essa grana aí que a gente não tava querendo investir em fibra ótica pra deixar a internet mais rápida. Pra bater de frente com as empresas. E daí hoje em dia a gente só tem uma internet relativamente boa por causa de pequenas empresas aí que surgiram. Mas a gente por muito tempo a gente não teve acesso. Por exemplo, eu cresci numa época em que se eu queria ver anime, eu tinha que me contentar com os animes que tinham na TV. Passavam na TV, o Dragon Ball, Naruto, Yu-Gi-Oh! E é isso aí, né? E Cavaleiro Zodíaco. Esses animes que você não deveria nem ver, né? Cala a boca. Aí eu lembro da época que, pra você ter noção, eu e meu irmão, a gente chegava da escola, a gente tinha um pendrive da TIM, você colocava um chip da TIM, e daí isso virava internet, então você tinha um plano todo mês lá com tantos gigas que você podia usar, e daí a gente colocava no nosso computador, tinha internet através disso. Então a gente deixava, sei lá, uns 5 episódios de Naruto carregando, ia estudar, ia fazer nossas coisas, no final da tarde a gente assistia junto. E a gente assistia por onde? A gente assistia por sites legais, né? Sites de One Piece. Porque não tinha acesso, não tinha como ver, não tinha, tipo... O máximo de acesso que a gente tinha era, tipo, ir numa locadora alugar. E, tipo, geralmente a locadora que você ia não tinha, né, tantos animes. E quando tinha era filmes, né? Não ou a versão seriada, né, do anime. Ou, tipo, você ia, sei lá, atrás de um cara vendedor de rua aí que também pegava um negócio legal, né? Através da piratização e vendia lá o Piratização? CD pirata. Oi? Piratização? Piratização. Boa palavra, né? Não, Mas... E daí, tipo assim, lá, hoje em dia é possível você assistir através do quê? Crunchyroll. Se você quisesse ver pelo streaming, né? Pô, saiu o filme do Chainsaw Man. Não ia sair em nenhum cinema do Brasil. Sim, com certeza. Com sorte saiu os filmes do Dragon Ball aqui. Raramente saiu um filme do Dragon Ball. Acho que eu nunca vi um filme do Naruto aqui na nossa cidade. Talvez umas cidades maiores, assim, capitais, até sai, assim, um cinema ou outro. Pode ser que tenha acontecido. Ainda bem que eu não vi. Mas minhas melhores experiências aí, enquanto criança foi assistir um filme do Naruto, que ele faz um Rasengan coloridaço lá do arco-íris, muito foda. Nossa, eu lembro disso. Desenho esse desenho é bom. Esse filme é muito foda. Bonzinho. Mas a gente por muito tempo não teve acesso, né? E daí hoje em dia a gente consegue ter mais acesso por causa muito dos streamings, né? Claro. Mas, por exemplo, beleza, a gente tem acesso a filmes e obras, mas eu vou dar um exemplo no caso dos animes. A gente vai ter só o Crunchyroll pra fazer o streaming. Que outra plataforma tem? Até tinha uma outra uns anos atrás. Vai ter coisas que são economicamente relevantes ainda, né? Sim. Sim. Então se tem um anime ali que já tá fora do ciclo faz tempo e que não tem tantos fãs assim pra justificar eles terem a licença... Eles não vão renovar a licença, e é isso. Não vai ter como ver. Exatamente. Legalmente falando. E é muito louco, porque... o quanto de obras que isso vai acontecer? Tipo, nos animes, como é muito centralizado no Crunchyroll hoje,
Eu sei que a China, ela tem os próprios streamings dela, então e ela fica tipo muito focada, autocentrada nas próprias animações dela. Agora, eu fico pensando nesse ponto pra outros filmes. Não pra outros filmes, mas pra obras de outros países. Sim, países bem, entre aspas, menos relevantes. Porque você vai entrar no streaming hoje, você vai ter o quê? Sei lá, 70, 80, 90% de filme de Hollywood? Tá ligado? Sim, com certeza. E daí É a maior parte deles. fica esse questionamento que a gente não tem tanto acesso a essas culturas. E daí também entra... Uma empresa que vai um pouco diferente aí é a Netflix, né? A Netflix começou a dar bastante espaço pra produções de outros países. Assim, produções terríveis, tá? Sim, com certeza. Produções terríveis. Muitas produções terríveis. Mas assim, ela deu espaço, isso é muito foda. Uns filmes da Turquia, os filmes do Brasil que tem lá também, só porcaria. Mas, deu espaço, né? Sim. E é legal, é legal eu poder pegar um filme turco, colocar lá com áudio em turco, a legenda no idioma que eu quiser e assistir. Isso é realmente bem massa. Agora... Saiu uma série nova brasileira aí que vale bastante a pena, que é a Emergência Radioativa. O que aconteceu lá com o Césio lá em Goiânia, eu acho, não lembro. Foi Goiânia. Cheguei a ver. Bem legal, cara. O Gomes, ele... Pra que ele não gosta do games do diretor, eu vou ter que puxar a pauta aqui, né? E o acesso aos livros. Cara... Eu acho que é uma das situações mais preocupantes que a gente tem. E mangá não é livro, tá? Não, claro que não. Mangá não é livro. Mas é complicado, velho. Eu queria começar dizendo que, que o governo fez com o Mac Libra, isso é muito foda. Uma coisa que eu não imaginava que o governo ia acertar, e ele acertou, ele fez bem, assim, ele... Hoje, se você quer, não tem tipo, dinheiro, não tem R$1 e eu quero ler de uma forma que não seja ilegal, assim, né? Beleza, baixa lá o Mac Libros. Ele funciona como uma biblioteca digital, então, tipo assim, eles têm lá, sei lá, 50 cópias de um livro, licenças digitais de um livro. Você vai lá e aluga esse livro, saca? Daí você vai ter, tipo, 7 dias pra ler esse livro. E depois disso... Tipo, você pode renovar, mas aí tem fila de espera e tudo mais, né? Toda essa questão. Mas, cara, livro é um negócio complicado. Porque... Principalmente aqui no Brasil, os únicos livros que são trazidos pra cá são livros que fazem sucesso nos Estados Unidos. Exatamente. Então as editoras, elas só têm interesse em traduzir um livro, ou, enfim, de qualquer forma, publicar um livro, porque tem muito autor nacional que tem que se autopublicar, e que hoje em dia é possível através de Amazon, de outras ferramentas, né? Mas que, sei lá, 20 anos atrás não era possível. Você tinha que pagar, tipo, uma editora pra ela te publicar. E ainda assim não era economicamente viável, você não tinha um retorno monetário em cima disso. Tipo, você pagava pra ser publicado, muitas vezes não vendia, enfim. E a gente fica nessa máfia, assim, de que hoje em dia é só livro americano que faz sucesso, sabe? E é um bagulho triste, porque a gente não tem chance de autores nacionais muito fodas conseguirem escrever. E daí, hoje em dia, se um autor nacional consegue, é muito através de rede social. Seja porque ele tem um canal no YouTube que ele foi construindo ao longo de anos, seja porque ele tem sei lá, faz TikTok de livro, e daí ele conseguiu um público foda, e daí ele consegue se autopublicar. Mas a gente não tem... Tem que ter um repertório. Então, a gente não tem acesso. E é foda, porque quando a gente fala de tradução de livro também, pra adaptar, então, tipo, é complicado você traduzir um livro de uma língua, sei lá, francesa pro brasileiro e conseguir manter a ideia do autor. Saca? É um negócio, uma conversa muito complexa de se ter. Porque um exemplo que a gente tem de um sucesso disso é, por exemplo, o Harry Potter. A própria autora, ela elogiou muito a tradução pro português.
do livro, porque ela manteve, assim, conseguiu manter, tipo, 90% de tudo que a autora queria. Que a autora passa. Legal. Mas isso não é a regra, é a exceção. Então, se você não pega uma galera que realmente tá com muita vontade de fazer, tá com muita garra de traduzir o negócio certo, muita meio estranho, né? não é que vai ser estranho, tipo, ela vai fazer até que sentido pra gente, mas ela vai, tipo, arranhar a superfície do que o autor queria, saca? Entendi. Você não vai conseguir ler e realmente entender tudo que o autor queria passar. E essa é uma das coisas mais tristes, assim, do mundo, assim, na minha opinião. Tanto que a grande verdade é que se você quer consumir qualquer obra de outra cultura, você vai ter que se empenhar muito em, tipo, aprender a língua, aprender os costumes, aprender a cultura, pra, tipo, chegar o mais próximo possível da ideia do que aquilo era. E é uma ideia meio elitista, né? Tipo, pensar, pô, a única forma de eu realmente entender aquilo é, tipo, sei lá, estudando pra caramba. Mas, infelizmente, é a verdade, assim, isso não é só pra livros, tá? Isso é pra tudo. E eu acho que boa parte desse aprendizado é meio na tentativa e erro, assim. Sim. É você se expondo àquela cultura até que ela vai se tornando natural pra você. Até que ela vai fazendo sentido, assim, ela deixa de ser algo estranho, algo diferente, e ela começa a se tornar algo que você consegue entender. E você só consegue isso, tipo, vendo muitas coisas. Inclusive, assim, eu convido as pessoas que não estão acostumadas a consumir algo tão diferente a, tipo, ir atrás de procurar coisas diferentes. Tipo, sai do Hollywood, do americano, que é o que a gente tem é muito bombardeado hoje em dia, e vai tentar assistir uma obra. Não precisa ser, eu quero assistir uma obra super diferente. Não, tipo, pega algo famosinho, mas de outras culturas. Cara, pra pelo menos começar por aquilo. Começa pelo cinema português. Pode ser também. Só o cinema francês que você não precisa, sabe? Cinema português, tipo, ele não é tão conhecido quanto o cinema da França, da Alemanha, do Reino Unido. Mas assim, você não tem quase barreira nenhuma de idioma e você vai ver a cultura de outro país. Sim. Que não é tão diferente da nossa. Ainda tem um senso ali de normalidade, né, pra gente. E se Deus quiser, a gente vai acabar com Portugal em breve. Vai ser só um apêndice do Brasil. A Guiana brasileira, né? Desculpa aí os manos portugueses, mas é o futuro que eu imagino, não tem como. E, mano, eu já vou deixar a frase aqui, que assistir uma mídia de outra cultura não é só entretenimento, é aprender a ver o mundo com outros olhos. Foda. Acabei de inventar. Foda. Mas é isso, e é uma das experiências que eu acho mais da hora quando a gente fala de arte, né? Seja ler um livro, seja assistir um filme, aí você vê algo de outra cultura. E aquilo te faz refletir sobre a sua própria cultura e sobre a cultura do outro. Então, tipo assim, tem até uma frase que é tipo assim, somente quando você sai da sua cultura que você entende os laços que ela deixa em você. As correntes que ela deixa em você. Olha só. Então, poder fazer isso hoje em dia, porque a gente tem acesso, felizmente, muito por conta de internet, é uma liberdade muito foda, assim, experimentar outra cultura, né? É muito bom mesmo. Cara, eu acho que só de aprender inglês, que talvez seja uma das línguas mais necessárias atualmente, você já abre muitas portas, assim, sabe? Sim, com certeza. Eu não consigo me imaginar consumindo conteúdo que não é inglês, assim, todo dia eu consumo alguma coisa que é inglês. Espanhol de vez em quando também, mas é pouca coisa que sai em espanhol e não sai em inglês, eu dou preferência pra inglês. E aí agora eu tô me arriscando no francês também. Olha aí. Porque olha só. Eu sou o único membro do Cortes do Diretor que valoriza cinema francês. Eu queria ter mais essa experiência de assistir coisa francesa sem legenda. Entendi. E essa é uma outra coisa muito louca, né? Quando você consegue assistir algo na sua língua nativa sem legenda. Porque por mais foda que seja você conseguir ver com a legenda, legal. Tipo, beleza, é da hora você ver com a legenda. É da hora, tipo, você tá vendo na língua original, já é um bagulho foda. Agora você conseguir compreender a língua original do que você tá assistindo
uma forma, tipo, sem precisar de legenda, é uma experiência completamente diferente, velho. A obra, ela é outra coisa, assim. Que é muito foda, né, mano? Quando eu tava lá no Canadá, eu fui assistir o Duna 2 no cinema. E, porra, zero legenda. Sim. E, cara, muita experiência muito louca. É outra experiência, tipo assim, muda só de você, tipo, ter legenda e não ter legenda. Exatamente. É muito louco. Eu assisto coisa em português com legenda. Ué. Será que tem alguma coisa errada comigo? Não. Assim, tem muitas coisas erradas com você. Eu acho que essa aí é só mais uma delas. Eu não sei, parece que eu olho a tela assim, se não tem a legenda ali embaixo, eu tô assistindo errado, tá? O cara é tão viciado em assistir bagulho com legenda que... Não, cara, eu assisto pouca coisa dublada, tá? Isso faz muito tempo, acho que desde que eu comecei a aprender inglês quando eu era criança, eu comecei a me forçar a assistir coisa em inglês, porque daí eu me sentia mais adulto, né? Falava assim, olha só, eu tô assistindo em inglês, haha. E daí eu fiquei bem acostumado. Mas assim, quando eu assisto um filme em outro idioma, alguns eles são bem naturais pra mim. E tem outros que eu acho muito estranho, por exemplo, filmes nórdicos, todos os idiomas nórdicos eu acho muito feio, cara, não entra na minha cabeça. Agora, se eu pegar um filme em japonês, assim, eu já tô mais acostumado com o jeito dos japoneses de falar. Sim. Entendi. Filme italiano também eu acho bem legal. Os italianos têm um sotaque bem diferente, assim. Mas é isso aí. Mais um episódio do Cortes do Diretor com... Aí. A parte triste, mas tem a parte boa também. Esse não foi tão triste, não. Não. Se você não tem dinheiro pra consumir cultura, por enquanto, vai lá e dá um jeito de consumir. Isso eu falo tanto pra livros, eu falo pra filmes. A gente não tá incentivando você a fazer nada de errado. Só não deixe de consumir cultura. Exatamente. Mas, tipo assim, enquanto sua condição social for um fator que impeça que você faça, consome cultura. A partir do momento que você consegue apoiar as artes, então apoia as artes. É que hoje em dia eu fico pensando, tipo, se você tem condições de escutar a gente, por exemplo, no mínimo um celular você tem. Sim. Baixa aí um emulador aí de Super Nintendo, sei lá. O Super Nintendo tem 4.000 jogos. Algum deles você vai gostar. Sim. Você vai se divertir. Com certeza. Uma das primeiras vezes que eu joguei jogos, inclusive, foi baixando no celular e emulando o Pokémon Red. Eu também. Eu tive muita experiência jogando jogo de Game Boy e Nintendo DS no celular. E aí foram, assim, um dos jogos mais divertidos que eu joguei, assim, os jogos antigos, né? Bom, pessoas, espero que tenham gostado do episódio dessa semana. Não esquece de deixar a curtidinha aí pra nós, compartilhar, seguir no Instagram. Não esquece de consumir coisas de outras culturas, que isso vai te ajudar muito, ter um repertório muito maior também. Por mais que seja estranho de começo, você vai se acostumando e isso é bem legal. Tem alguma notícia, senhores? Algum recado? Mantenho o meu posicionamento inicial. Ninguém deveria assistir animes. Cala a boca, porra. Não concordo não, mas tudo bem. O cara é o maior odiador de animes que existe. Aí, na opinião dele, não deveria nem existir. Se a gente sempre concordasse, não teria podcast, né? Tem que ter. Não teria podcast. Tem que ter alguém pra colocar a linha na fogueira. Ou teria. Tem que ter discordância. Ou teria. Gente, meu emprego tá ameaçado, tá? Deem like, por favor. Não. Deem like, por favor. Se alguém comentar salve o Nicolas, a gente mantém ele, senão cabeças vão rolar. Eu vou criar vários fakes pra comentar.
Salve o Nicolas 1, Nicolas 2. Ai, mas é isso aí, galera. Valeu pelo episódio. Nos vemos na semana que vem. Valeu!